Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy e vamos falar da vitória muito fácil do Corinthians na Neoquímica Arena contra o Vasco da Gama, onde o atacante, inclusive Verratti, atacante do Vasco, tá na bronca com o time, acabou desabafando após a partida. O Corinthians venceu de 3-0 e a gente fala dessa vitória aqui, mas poderíamos estar tranquilamente falando agora de uma vitória de 5, talvez até 6-0. Um Vasco muito modificado e que em nenhum momento da partida mostrou ter a organização suficiente ou a inspiração suficiente ou as soluções suficientes do técnico Carille para competir na casa do Corinthians. Vamos dar uma passada também para uma análise tática, um pouco mais técnica sobre esse confronto e descobrir o porquê o Corinthians teve tanta facilidade para vencer esse frágil Vasco da Gama. Para começar pela escalação do Vasco, a gente vê como é um Vasco modificado, né? Que após um resultado frustrante, né, fora de casa contra o Melgar, afinal de contas, o Vasco vencia por 3-1 e sofreu 2 gols no intervalo de 10 minutos, volta para o Rio de Janeiro com esse empate, mas poderia ser com uma vitória na Copa Sul-Americana. Um time bem modificado. E aquilo, não ter o Felipe Coutinho, não ter ali o Verratti, isso já passa, né, diretamente, deixa um time muito debilitado ofensivamente. E além disso, pega um Corinthians que parecia estar nas suas noites, né? Principalmente a sua dupla de ataque. Tanto o Memphis Depay quanto o Yuri Alberto fizeram um belíssimo jogo, um jogo de muito encaixe. A dupla diretamente, ela foi responsável por grandes jogadas, por um bonito gol, inclusive. Então foi um grandíssimo jogo de Memphis e de Yuri. O que eu quero primeiro mostrar para vocês taticamente é algo que é difícil de explicar sobre esse time do Vasco, é o quanto essa saída ela é desqualificada, né? E além da saída ser desqualificada por si só, a distância dos jogadores, né, no sistema na hora de sair jogando. Como vocês estão vendo nessa imagem, é uma tentativa do Vasco de sair jogando com o Lucas Piton pelo lado esquerdo. Cara, ele tá completamente isolado. Cadê os jogadores? Cadê os companheiros ali para uma aproximação, para buscar uma saída um pouco mais qualificada? E aí com isso, o que o Lucas Piton, sendo no exemplo dessa imagem, ele está sendo apertado, ele tem que rifar essa bola, aí a posse de bola volta para o Corinthians, e com isso o Vasco não consegue sair. A gente havia falado, né, na nossa live após a rodada, essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, teremos já esse encontro, tá? Após a segunda rodada, então chega junto de novo aqui com a gente para debater sobre essa segunda rodada do Brasileirão. A gente falou, é uma marca negativa desse Vasco da Gama. Saída de bola, a saída de bola ela é muito ruim, e eu mostro para vocês essa imagem, tá muito distante. Distante vai ficar muito difícil. E o Corinthians estava querendo buscar as costas dos volantes do Vasco para ir assim encarar a linha defensiva, né, dos zagueiros e dos laterais ali do Vasco. Cara, deu muito certo. Deu muito certo. Eles recebiam várias vezes, né, como a gente fala no Entre Linhas, aí tinha ultrapassagem pelo lado esquerdo, o Bidu, pelo lado direito, por dentro com o Memphis, o Yuri, né, circulando também bastante, se movimentando bastante. Então o Corinthians taticamente acabou se sobressaindo com muita facilidade desse confronto. E tecnicamente, como eu falei, a dupla jogou muito bem. O primeiro gol do Corinthians é um belíssimo gol, né? Belíssima jogada toda certa, o Carille pelo lado direito, né, fazendo ali um belíssimo passe no peito do Memphis, que só ajeita pro Yuri Alberto. Aí logo em seguida, o Yuri Alberto acaba devolvendo a gentileza, né, do seu companheiro holandês e faz também uma belíssima jogada, e aí vai lá, o Memphis consegue, sai na cara do goleiro do Léo Jardim e amplia pro Corinthians. Todas essas situações, você vê que a defesa do Vasco tá em desvantagem. Você vê que tá muito exposta, que tá pelo meio do caminho, que o João Vitor, né, tá correndo atrás. E várias dessas situações eram situações claras de gols. E não saiu mais, porque teve ali, né, centímetros de impedimento, uma jogada interpretativa ali, outra jogada interpretativa ali. Poderia ser muito pior. Por isso que passa muito pelo desabafo do Verratti. Após a partida, ele foi ali perguntado, ele fala sobre o sistema defensivo, ele fala sobre como está a fase defensiva do Vasco, ele chama até em aspas, né, de infantil, mas antes ainda tem o terceiro gol, né? E o terceiro gol eu acho que acaba personificando o que foi essa defesa do Vasco nessa noite na Neoquímica Arena. Um passe em profundidade, para variar, né, para o Memphis, ele consegue dominar essa bola, consegue fazer a finalização. O Léo Jardim faz a primeira defesa. Aí agora bate na nuca do João Vitor, que já tá todo ali, né, todo arreganhado. Aí a bola vai entrando, né, mansamente na meta do Vasco, para ainda, né, para ainda colocar um certo drama. 3-0
Eu poderia falar para vocês que é 3-0 com justiça. O Vasco teve uma jogada porque depois entrou o Verratti de cabeça e tal, mas a gente poderia estar falando aqui talvez de um 4-5, talvez até 6-1, cara. O Corinthians acabou desperdiçando uma noite que poderia ser histórica e o Vasco tem que acabar agradecendo, pois volta para o Rio de Janeiro, volta para São Januário, vida que segue, rodada a rodada, mas poderia ter saído com uma goleada histórica na Neoquímica. Não esqueça de deixar a sua curtida, hein? Tá curtindo aqui o nosso vídeo? Deixa o seu like, que é muito importante aqui pro nosso canal. E claro, você que ainda não tá inscrito, aperta aqui, ó, o inscrever-se, seja bem-vindo à nossa comunidade, que a gente fala direto sobre futebol. E eu já deixo o convite especial para você acompanhar a nossa live após o término da segunda rodada do Brasileirão, onde a gente vai passar por todos os jogos, amigo, é isso mesmo. A gente vai falar de todos os times, de todas as partidas, todos os detalhes para você, então acompanha após a segunda rodada do Brasileirão. E aí, o Verratti, né, capitão da equipe, tal, ele fala, deixa bem claro, né, o sentimento dele. Aqui é uma equipe que tem que estar pronta, tem que ser inteligente. Não gosto de falar, mas a gente toma gol muito infantil. Time que toma muito gol. E ele complementa, né? Não pode tomar 3 gols assim. Tomar 3 do Melgar é impossível competir assim. Não é culpa do treinador, é nossa. No final ele acaba ali, né, isentando um pouco o Carille, mas na minha opinião o Carille também tem culpa. Tem culpa no encaixe defensivo, tem culpa na organização, tem culpa em algumas escolhas, tem culpa quando a gente fala sobre esse equilíbrio do Vasco, ou melhor, desequilíbrio do Vasco para sair jogando. Mas eu acho que essa crítica, ela é muito pontual e muito, assim, verdadeira do Verratti, né, que mostra ali uma certa insatisfação, manifestando a sua insatisfação, que é um fato. Tomou 3 lá do Melgar, 3 de bola, tudo de cabeça. 2 no intervalo de 10 minutos, aí toma agora 3 do Corinthians, como falamos, escapou de uma goleada maior, aí toma com o Santos, está tomando muito gol, e perfeito, perde competitividade. Quando você fala de um time mais competitivo, quando você fala de um time que briga num campeonato que é difícil, como é o Campeonato Brasileiro, que você vai ter 19 compromissos fora de casa, você precisa, no mínimo, ter uma segurança defensiva para você conseguir, no mínimo, arrancar alguns pontos, ou seja, ser mais competitivo. Enquanto a defesa do Vasco sofrer bola aérea, tiver problemas para sair jogando, o Vasco não vai conseguir ter um nível de competitividade para atingir os seus objetivos. Aí a gente não sabe quais são os objetivos reais do Vasco, o que é aquilo que o Vasco está buscando, né? Aquilo que ele pode vir a buscar nessa temporada. De fato, eu acho que foi sincero, foi verdadeiro e foi correto a análise após o jogo ali do Verratti, e o Corinthians numa belíssima noite, sobretudo da sua dupla de ataque, o Yuri e o Memphis, que vão mostrando a cada partida, a cada mês, que o entrosamento vai aumentando, tecnicamente eles vão se entendendo ainda melhor, e um holandês e um brasileiro vão conseguindo ali falar a mesma língua, a língua do futebol, né? Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar a sua curtida. A gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço e valeu!